Deus. Para entender e aprender sobre Deus, precisamos acreditar que somos espíritos imortais, não eternos. Eterno só Deus é. E para isso, precisamos estudar o Espiritismo e compreender o significado das palavras no contexto, para entender o que o autor precisa e quer dizer. Afinal, como diz Alvo Dumbledore, palavras são uma inesgotável fonte de magia, capaz de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Aceitando que somos espíritos e que estamos encarnados como homem, mulher, branco, negro, amarelo, baixo, alto, magro, gordo, deficiente, saudável e tudo mais que se possa pensar sobre como é estar humano. Essa é uma distinção interessante. Ser espírito e estar encarnado. Somos espíritos que estamos em um corpo, e não um corpo que tem um espírito. Isto é muito importante. Esta distinção é muito importante. Ter a certeza absoluta da vida futura. Porque esta é a vida verdadeira. Por que ter essa certeza? Porque sou espírito, que estou encarnado numa existência por um tempo X. Não confundir essa existência que nós estamos agora, que faz parte da vida, e essa existência é finita, a vida verdadeira, que esta agora ela é imortal. Jesus colocou essas palavras em João capítulo 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Quer dizer, todo cristão acredita que exista uma vida futura. Mas essa ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há a tal respeito mais do que uma crença. Ou seja, acreditam, mas não absolutamente. Só acreditam que haverá um céu, haverá uma ressurreição, mas sempre com bastante dúvidas. E tem alguns que até não creem em absolutamente nada na vida futura. Para o Espiritismo, que veio completar neste ponto, como também em vários outros, o ensino do Cristo, veio no momento em que os homens já podem, já conseguem, já estão maduros bastante para acreditar e apreender a verdade. Que é bem importante. Acreditar em um Deus único, apesar dos muitos deuses que nos apresentam. Cada doutrina tem um. Se não, vejamos. Quando estávamos na infância espiritual, nos foi apresentado um Deus ciumento, vingativo, que castigava, por qualquer coisa, a tudo e a todos. Principalmente aquele que não professava a religião X. Vejam, no Velho Testamento. Lá, o Deus é bastante parcial. Outro que nos foi apresentado é aquele que só dará algo se receber alguma coisa de volta. Por exemplo, rezas, terços, oferendas, dízimo, um modo exclusivo de vestir, uma maneira limitante de se comportar. Há um Deus que exige um comportamento X, exige um dízimo, exige algo para que ele te dê a proteção, para que ele goste de ti. E para o Espiritismo,
Como é Deus? Questão primeira do Livro dos Espíritos nos diz: o que é Deus? A pergunta é: o que é e não quem? Pois se fosse quem, isso me daria a entender que Deus seria um ser criado. Mas Deus não foi criado. Deus é a inteligência suprema. Ele é a causa primária de tudo que existe. Tudo. Todo o universo que você pode ver, que nos é possível e é apresentado, ele é a causa disso. E onde posso encontrar a prova de que existe Deus? Porque muitos não acreditam. Na 4 diz: não há efeito sem causa. Olha para o universo. Procura qual a causa disto tudo. E tudo que na Terra não é obra do homem. Quem criou? E a nossa razão vai nos responder. Mas por que é tão difícil entender isso que eu acabei de dizer? A 10 do Livro dos Espíritos nos pergunta: podemos compreender a natureza íntima de Deus? Quer dizer, podemos entender o que é Deus? Infelizmente, não. Por quê? Porque nos falta para isso vários sentidos. Nós estamos muito longe. O que nós podemos entender sobre Deus? Os nossos 5 sentidos. E alguns têm o 6º. A visão, a audição, todos esses que a gente usa no dia a dia. Mas faltam ainda outros que nós só vamos adquirir quando amadurecermos, quando o nosso espírito estiver em tal condição que a gente possa entender melhor o que é Deus. 11ª pergunta: mas um dia será permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Sim, quando a gente não tiver mais encarnado num corpo físico, não seja mais necessário reencarnarmos e reencarnarmos num corpo físico, mas isso ainda vai demorar. Por agora, nossa inferioridade, principalmente das faculdades, não nos permite compreender a natureza íntima de Deus. Nós o confundimos com as criaturas, da qual lhe atribuímos imperfeições. Mas à medida que nós formos crescendo, desenvolvendo, melhorando o nosso pensamento, entendendo mais as coisas, nós vamos chegar lá. Por enquanto, como é que a gente pode definir Deus? Deus é eterno. Ele não foi criado. Se ele tivesse um começo, ele teria saído do nada, ou teria sido criado por alguém, por um outro ser, e assim ele não seria o Deus eterno, ele seria criado. Então, vamos assim remontando e entendendo melhor. Outra coisa, ele é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudanças, se as suas leis, a sua natureza tivesse que mudar, ele não teria estabilidade, ele não seria Deus. Ele é imaterial. Tudo que existe na natureza, tudo que a gente imagina, tudo que a gente viu, Deus não tem nada disso. Ele é diferente de tudo que a gente conhece. Ele é mais do que o princípio espiritual e, por óbvio, muito mais do que o princípio material que ele criou quando ele pensou no universo e em nós. Importante, ele é único. Se houvesse vários deuses, não haveria a unidade, nem o poder de ordenação do universo. Pensem no universo, como o universo age, ele é perfeito. Tem que haver um princípio, uma causa primária, e é Deus. Ele é totalmente poderoso. Por que ele é poderoso? Porque ele é único. Se ele não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais ou tão poderosa quanto Deus. E ele é soberanamente justo e bom, porque as leis divinas, perfeitas como o próprio Deus. Essa sabedoria divina não permite duvidar nem um minuto, nem um segundo da justiça e da bondade de Deus. Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus, ajude-nos a nos esclarecer. Esteja sempre conosco.
No próximo áudio, nós vamos continuar falando sobre Deus.